Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Sil Racis e antes de começar esse vídeo, quero pedir para que você curta, que você compartilhe com as amigas e com os amigos e que você deixe aqui o seu comentário. Como eu disse, meu nome é Sil Racis, eu sou alquimista, formada aí pelo Sistema Joel Aleixo. Esse programa tem o intuito de trazer a alquimia para as mulheres, né? Ah, é só para mulheres? Não, é para os homens também. Porém, eu vou sempre, dependendo do assunto, eu vou estar sempre olhando com um olhar mais voltado para a face feminina, né? Uma vez que isso se torna muito importante dentro dos tempos atuais que estamos vivendo, esse resgate do nosso feminino, que se faz muito necessário. Então, hoje o tema que nós vamos falar é sobre a árvore da vida. Tá? Eu falei para vocês no primeiro vídeo, né? Falei um pouco ali do que é alquimia, alguns significados e tudo mais. Falei também sobre os 3 alquimistas que são importantes, mas não posso esquecer e não posso deixar de falar também, antes da gente entrar aqui um pouco na árvore da vida, de falar então da Maria Madalena, né? Da nossa mestra Maria Madalena, que, gente, ela era filha de uma celta, né? Na verdade, a mãe dela era de Gália e o pai era hebreu, né? E aí, Maria Madalena passou uma fase da vida dela em Gália, estudando os druidas e tudo mais. E ela se aprofundou muito na alquimia. Inclusive, na época, a druida é como se fosse druida grã-mestre, alguma coisa assim nesse sentido. Essa druida máxima lá da Gália tomou ciência da mestra Maria Madalena, que na época ainda era uma adolescente, e que inclusive ela aspirava muito conhecer essa druida. E elas tiveram esse encontro. E quando ela se encontrou com Maria Madalena, ela falou para Maria Madalena, né, que ela teve muitas notícias de que Maria Madalena ela era uma excelente estudiosa, muito aplicada, e que ela dominava os estudos e o conhecimento da alquimia. Né? Então nós temos aí uma grande alquimista que é a mestra Maria Madalena, não podemos deixar de citar ela. E o grande legado que Maria Madalena deixou é exatamente a ascensão, né, dos 7 negredos, dos 7 poderes obscuros que ela conseguiu fazer. Então, mais para frente a gente pode vir a conversar mais sobre Maria Madalena. Eu só queria não deixar de citar aqui, então, a importância dessa alquimista, né? Uma vez que nós vamos falar de alquimia para mulheres. Assim como também temos Cleópatra, que foi também uma grande alquimista, né? Então, nós temos sim. E a própria Maria, mãe de Jesus, existem relatos, né, das alquimias dela no Egito. Relatos esses que não estão aí nos livros canônicos. A gente vai encontrar aí nos evangelhos gnósticos, cátaros, coptas, que foram encontradas, né, documentos. E se vocês quiserem entender um pouco mais sobre todos esses assuntos, eu indico vocês lerem o Pistis Sophia, que é um livro que vocês encontram facilmente, que vocês vão começar a entender mais esses conhecimentos, tá bom? Então vamos lá entender sobre a árvore da vida. Que a gente tem aí algumas passagens da árvore da vida na Cabala, né? Nós temos também no Egito, onde era citado a figueira, onde eles buscavam ali a longa vida, né, o elixir da vida. Nós também temos a árvore que Buda ficou sentado por 49 dias até receber a sua iluminação, né? Nós temos também no judaísmo, tudo isso a gente já a árvore da vida, ela também está presente nos druidas. Ela é uma informação, um símbolo que está presente em muitas culturas, tá? Só que na alquimia, a árvore da vida representa nós mesmos. Então, para a alquimia, a árvore da vida sou eu, é você, é o seu amigo, é fulano, somos todos nós seres humanos, tá? E aí, como que é então essa árvore da vida ser humano? Por que eles entendiam que a árvore da vida eram nós mesmos? Porque eles entendiam, eles faziam um paralelo entre raízes, tronco e copa com as nossas 3 substâncias que nós somos formados. E que, na verdade, essas 3 substâncias, elas formam a árvore da vida
e elas formam o ser humano, elas formam tudo que tem matéria, tá? Tudo que tem matéria é formado por esse eixo das três substâncias. E quais são essas três substâncias, né? Nós vamos ter ali sulfo relacionado à raiz da árvore, nós vamos ter o sal relacionado ao tronco da árvore e vamos ter mercúrios relacionado à copa da árvore. O sulfo, gente, algumas pessoas falam sulfo, outras falam enxofre. É a mesma coisa, tá? Então, a árvore da vida, ela é composta por essas três substâncias. Ela é composta por esse eixo. Esse eixo é que dá a sustentação. Então, em sulfo, eu tenho então a minha sustentação, a minha base, a minha estrutura que vai me segurar, que se vier um vento forte, uma tempestade, eu não vou cair, eu não vou ser abalada, porque eu tenho uma boa raiz, porque eu tenho uma boa substância sulfúrica, né? E aí eu também tenho a substância salina, que se eu tenho então, na salina a gente tem a integração, e aí eu vou fazer a integração então do sulfo com mercúrios, e aí ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Então eu tenho mercúrios na copa da árvore, né, na parte de cima da árvore, eu tenho sal no tronco da árvore e tenho sulfo nas raízes da árvore. O sulfo vai dar sustentação, estrutura, base, né? Força, equilíbrio. O tronco também trabalha nesse equilíbrio, também ajuda na sustentação e faz a conexão então do meu mercúrio com o meu sulfo, né? E eu tenho o meu mercúrio que vai estar aqui fazendo a expansão dessa árvore, fazendo a parte mais sutil dessa árvore, é onde eu expando, onde eu me conecto, onde eu tenho ali a parte mais sutil, mais leve da árvore. Então, o sal é muito importante porque ele vai fazer essa conexão de céu e terra, de sutil e denso. Quando eu falo denso aqui, eu não estou dizendo densidade de, aquilo é denso. Não, eu estou falando de densidade material, de densidade de hertz, né? Tudo isso. Por quê? Porque o sulfo, ele é composto de 3 chakras. Dos 3 primeiros chakras, o primeiro, o segundo e o terceiro. São chakras que a onda de luz que trafega de informação e de vibração deles são ondas são ondas mais devagar, a frequência é mais lenta. Por quê? Porque é mais matéria, é mais denso. Quando a gente vai para os 3 chakras superiores, que estão conectados com a parte mercurial, que são o quinto, o sexto e o sétimo chakra, a gente vai ter aí uma frequência de ondas em maior velocidade. Então, são ondas mais rápidas e são mais sutis, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho o tronco aqui com o meu cardíaco, que está nesse meio do caminho, né? O caminho do meio que a gente tanto fala, né? Que faz essa integração, então, do sutil com o denso, do espiritual com a matéria, tá? Do céu com a terra, do macrocosmo, do microcosmo. A gente pode entender de várias formas. E o que são essas 3 substâncias? Antigamente, quando os alquimistas relacionaram então a árvore da vida com o nosso, né, com o nosso corpo humano e relacionaram com as 3 substâncias, o que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo sobre os átomos. E esses átomos né, que eles relacionavam tem totalmente semelhança com as 3 substâncias. Então, se você pegar uma molécula, pegar um átomo e relacionar, você vai ter lá no átomo os nêutrons, os prótons e os elétrons. Os nêutrons, eles estão conectados com o sal, que é a parte neutra, que vai fazer as conexões necessárias. Os prótons são a parte do átomo que estão sempre trazendo para a contração. O movimento do próton é de contração, que está semelhante ao sulfo, que faz a contração, porque o sulfo é mais matéria. E matéria é o que? É contração. Tá? E aí a gente tem os elétrons, que é a expansão. Né? Os elétrons, eles sempre caminham para a esfera do átomo. Eles sempre estão indo para se expandindo. E então eles estão mais conectados com o mercúrio, que faz esse movimento de expansão. Então eu tenho a contração no sulfo, eu tenho a integração no sal e eu tenho a expansão no mercúrio.
E aí a gente entende, então, raiz, tronco e copa da árvore. Mas aí, isso a gente entende, então, que são os eixos que vão fazer a matéria, que vão fazer que formam a matéria, tá? E isso está presente em tudo. Tudo é formado pelas três substâncias. Se você tem dúvida, por exemplo, pega um pedaço de madeira e coloca fogo nele. Quando ele começar a queimar, ele vai dar tipo um líquidozinho na madeira queimando, que arde, né? Esse fogo, ele solta um calor que arde, a gente vê uma espécie de um líquidozinho ali ardendo, queimando. Essa é a parte sulfúrica da madeira, essa ardência. Ao mesmo tempo, a gente vai ter ali a fumacinha saindo, né? E essa fumaça tá ligado ao mercúrio, porque é a parte que se expande, mais sutil, né? Então a gente tem mercúrios ali da madeira evaporando pela fumaça. E o sal? Onde que está o sal? O sal está exatamente nas cinzas. Então a gente tem o sulfuro na ardência, o mercúrio na fumaça e a cinza da madeira é o sal. Então, olha só, nós temos as três substâncias em tudo e elas formam tudo, tá? Só que essas três substâncias, elas precisam de um movimento. E esse movimento, quem vai fazer, que é o temperamento, que é vontade, que é realização, que é fluidez, adaptação, discernimento, intuição, inspiração, tudo isso, quem faz esse movimento são os elementos. Então, a árvore ela é composta pelos três eixos que formam a sua estrutura e ela tem um movimento que vai formar o seu temperamento, o seu comportamento, as suas ações, tudo vai ser movimentado pelos quatro elementos. Então, com isso, a gente consegue fazer uma boa análise, um bom diagnóstico da árvore da vida. Por quê? Porque no fogo eu vou ter ali, então, a vontade, né? Vou ter a energia. Na terra eu vou ter a nutrição, a materialização, a realização. Na água eu vou ter a adaptação, eu vou ter fluidez, eu vou absorver esses nutrientes, né? No ar, então eu vou expandir, eu vou discernir, né? Eu vou ter uma mente lógica, uma mente que discerne, que percebe, que faz uma boa intuição, uma boa inspiração, um bom discernimento. Então, uma pessoa que tem um bom discernimento, ela tem um ar equilibrado. Uma pessoa que flui bem, ela tem uma água equilibrada. Uma pessoa que tem uma boa energia vital, ela tem um fogo equilibrado. Uma pessoa que tem uma boa nutrição, ela tem a terra equilibrada. E aí é importante entender que esses elementos estão totalmente conectados à nossa estrutura também. Então, nós temos a estrutura das três substâncias e temos também a estrutura bioquímica dos elementos. E aí a gente vai começando dentro da alquimia, nós vamos aprofundando esses estudos e a gente vai compreendendo, então, toda a medicina que há na alquimia, né? Como eu disse para vocês, a alquimia é a arte de curar todos os males. Então, vamos entender um pouquinho aqui como que são as personalidades das substâncias, porque a gente também faz a análise na alquimia das personalidades pelas três substâncias, tá? Então, a gente entendeu que os elementos fazem esse temperamento, vão fazer esse movimento comportamental, temperamental, e nós vamos ter as três substâncias fazendo o eixo da matéria, na estrutura, e aí, agora a gente vai entender também as três grandes personalidades. Então, as três personalidades que nós vamos ter atreladas às três substâncias é a personalidade sulfúrica, personalidade mercurial e personalidade salina. Os sulfúricos são pessoas mais contraídas, não são de falar muito, são pessoas que são mais nervosas, mais bravas, que têm mais raiva, são pessoas mais explosivas, mais coléricas, tá? São pessoas de muita ação, de muita atitude também, né? São pessoas também muito ligadas ao trabalho, né? A lutar, né, por si. Tudo isso está muito característico ao sulfúrico. Se a pessoa tem dificuldade de materialização com dinheiro,
ela tem uma dificuldade com essa substância, tá? Então, uma característica que você pode entender que uma pessoa que tem dificuldade de pagar as contas, de ganhar dinheiro, tudo isso, é uma pessoa que está com alguma dificuldade ali, então, na substância sulfúrica. E aí nós temos também o mercúrio, né? Que é a parte superior da árvore, que são as pessoas que têm, geralmente são pessoas que gostam muito de estudar, que são pessoas que falam bastante, são pessoas que gostam de ensinar também, são mais lógicas, elas usam mais a mente, elas não são tanto de atitude, às vezes, elas são pessoas que pensam muito, que têm muita criação, que têm muitas ideias, mas que têm dificuldade em ter ação, em ter atitude. Então, ela fica muito mental. A pessoa que desequilibra muito no Mercúrio, que está desequilibrada em Mercúrio, pode ser uma pessoa que está viciada em estudar, que não para de estudar, uma pessoa que cada vez mais quer consumir conhecimento, mas acaba não praticando, acaba não entregando. Isso é um Mercúrio desequilibrado. Tá? Mas a personalidade são de pessoas muito racionais, intelectuais e analíticas. No Sal, a gente tem a personalidade, então, das pessoas mais amorosas. Eu digo isso porque os salinos, eles têm a tendência de esquecer dele e olhar muito para o outro. Então, o salino, ele olha muito para o outro, ele quer resolver o problema de todo mundo, ele quer salvar o mundo, ele quer salvar todas as pessoas. Ele também é uma pessoa que fica ali pensando muito uma coisa que acontece, fica remoendo muito. Então, geralmente, a pessoa que é muito magoada, que é muito sentida, que às vezes é um pouco dramática, ela é uma pessoa mais salina, tá? Essas são algumas características também. Mas geralmente o salino é esse. Quando o salino está equilibrado, ele vai ser um missionário, ele vai ser um médium. Não que só o salino seja, todos são. Mas assim, ele vai entregar, ele vai trabalhar mais nessa missão da entrega, do propósito. Ele vai trabalhar muito em prol da entrega do coletivo, tá? Mas também ele tem que ter o equilíbrio, ele tem que lutar por ele tem que cuidar dele, para que ele possa cuidar do outro. Então, assim, o salino, ele geralmente são pessoas que querem carregar o mundo nas costas, que querem cuidar da vida de todo mundo, que querem resolver o problema de todo mundo e que fala muito das outras pessoas, que não fala tanto de si, fala muito do outro, preocupa muito com o outro, tá? Mas são pessoas extremamente amorosas, generosas, são pessoas muito dadas, né, que a gente diz. Um salino em desequilíbrio, ele vai estar sempre cuidando de todo mundo e não cuidando dele. Esse é o maior desequilíbrio do salino. E dessa forma, então, a gente compreende as três substâncias aí com um pouco das personalidades, entendendo esse movimento dos elementos. E só com esse pouquinho aqui que eu já entreguei para vocês, já dá para a gente entender muita coisa, tá? Vou deixar mais uma informação para vocês. Os sulfúricos são pessoas mais contraídas, mais quadradinhas. Os salinos são pessoas mais redondinhas, mais cheinhas. Os mercuriais são pessoas mais alongadas, mais esticadas, mais magras, tá? Então, só para vocês começarem a treinar aí o olhar de vocês e casar as informações que eu já passei aqui para vocês, tá bom? Então, peço que vocês me sigam lá no meu Instagram, @luavivaoficial, e também me sigam também no meu canal, Lua Viva também Oficial, tá bom? Meu nome é Sil Racis e foi um prazer estar aqui com vocês, entregando esse conhecimento, e até o nosso próximo vídeo. Gratidão.